Glória a Deus por mais uma semana que conseguimos atravessar. Abra, por favor, a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 18. Muito impactado aqui pela saudação que deu nosso irmão Ronaldo. Palavras de sabedoria. Na minha opinião, já está apto para pregar, viu, Varão? Já está apto para trazer uma palavra mais longa. 2 Reis, capítulo de número 18. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu vou achar. Graças a Deus todos acharam. A partir do versículo 1, vamos ler até o 12. Segundo livro de Reis, capítulo de número 18, do primeiro verso até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se achegou ao Senhor e não se apartou dele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E tomaram-na ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Alá e Abor, junto ao rio Gozã, nas cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Amém? Curve sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos permitiu viver. Esta semana acaba no dia de amanhã e o domingo inicia uma nova semana, mas nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu forças a todos aqui para o trabalho. O Senhor deu saúde e o Senhor deu disposição. Depois de uma semana cansativa,
de estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Muitos, meu Deus, gostariam de ocupar um desses lugares, mas estão presos nos vícios, estão presos, meu Senhor, nos pecados, estão presos nas correntes invisíveis no mundo. Mas o Senhor, meu Deus, nos privilegiou de estarmos na tua casa para ouvirmos a tua palavra e louvarmos o teu santo nome. Fala conosco mais uma vez nesta noite, porque o Senhor já tem falado, Deus, desde a oração de abertura, das oportunidades que foram distribuídas, o Senhor está falando aqui neste lugar. Fala mais uma vez, continua no nosso meio e não nos deixa só nesta hora, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. E só os que concordam digam amém. Diga graças a Deus. O capítulo 18, de 2 Reis, ele mostra duas fases do rei Ezequias. Se eu tivesse um tempo, não que o meu tempo hoje seja pouco, é um tempo bom, mas se eu tivesse um tempo maior, eu pregaria sobre as duas fases do rei Ezequias. Eu precisaria de no mínimo um tempo de vigília, pastor, para pregar sobre as duas fases deste rei. Mas hoje vamos falar da primeira fase do rei Ezequias, uma outra oportunidade. Aqueles que estão aqui vão pegar a segunda fase do rei Ezequias. Esse texto, ele começa no versículo 1 dizendo: sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, rei de Judá. Algumas pessoas, por não ter um pleno conhecimento da Bíblia, não entendem o que está acontecendo aqui. Mas 2 reis reinavam sobre uma mesma nação. O reino de Israel estava dividido aqui. Dentro de um mesmo país, tinha 2 palácios, tinha 2 tronos, tinha 2 monarcas, tinha 2 exércitos, tinha 2 locais de adoração. Dentro de um mesmo país, o reino estava dividido. Esse reino é dividido logo após a morte de Salomão. Quando o seu filho Roboão assume o trono, ele escuta um mau conselho. Interessante é que nós temos que ter tanto cuidado com os conselhos que nós escutamos e colocamos em prática na nossa vida, porque de um bom conselho ou de um mau conselho pode depender o futuro de uma pessoa. A Bíblia vai dizer que quando Roboão assume o trono, Salomão havia reinado por 40 anos. E nesse período de 40 anos o povo trabalhou muito duro, porque no reinado de Salomão se construiu o templo, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e também construído o palácio e uma casa no Líbano para Salomão. O povo trabalhou muito duro nas construções magníficas do rei Salomão. Se trazia do Líbano cedro e eles carregavam e traziam até Jerusalém para todas aquelas construções, e o povo estava cansado daquele período de 40 anos onde houve um canteiro de obras interminável ali em Jerusalém. Quando Roboão assume, o povo se reúne a ele, ao filho de Salomão, e faz uma proposta dizendo: se você diminuir o jugo sobre nós, nós te serviremos para sempre, a ti, aos teus filhos, aos teus netos e a todos os seus descendentes. Porém, Roboão pede àquele povo 7 dias para lhe trazer resposta. E busca primeiramente o conselho dos anciãos. Quando nós falamos de ancião, estamos falando de pessoas vividas, experimentadas, idosas, que sempre têm um bom conselho para nos dar. Porque já viveu muitas coisas que nós vamos viver, já passou por muitas coisas que nós ainda vamos passar. E aqueles anciãos vão dizer a Roboão: se você diminuir o jugo sobre este povo,
eles vão te servir para sempre. Mas se você aumentar, você perde o povo. Roboão então vai buscar agora conselho com os jovens que cresceram junto com ele. E aqueles jovens sem experiências e soberbos vão dar o seguinte conselho a Roboão: se eu estivesse no seu lugar assentado no trono, eu responderia da seguinte maneira: e quando o povo retornasse a mim, eu falaria assim: se o meu pai colocou um jugo pesado sobre vocês, o meu será ainda maior. Se o meu pai açoitou vocês com açoites, eu os açoitarei com escorpiões. Se os lombos do meu pai eram grossos para você, o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de meu pai. E ele, ao invés de acatar o conselho dos anciãos, ele toma para si o conselho dos jovens que cresceram junto com ele e dá esta resposta ao povo: naquele dia, de 12 tribos que existiam em Israel, 10 se desviaram de Roboão. E ele vai reinar apenas sobre 2 tribos. Ali o reino é dividido, ali o reino é rasgado no meio. Deus está me inspirando a dizer nesta noite: tome muito cuidado com as pessoas que te aconselham. Tome muito cuidado com os conselhos que você traz para a sua vida. Procure alguém experiente, procure alguém espiritual, procure alguém que entenda de Bíblia para te aconselhar dentro da palavra de Deus e com experiência de vida. Aí agora o texto vai dizer que no 3º ano de Oséias, que reinava sobre Israel, começou a reinar Ezequias. Já tinha 3 anos que um rei estava sentado num trono. E Ezequias agora começa a reinar do outro lado. E a Bíblia vai me chamar a atenção no versículo 2, quando diz que ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. 25 anos de idade quando ele começou a reinar. E isso me chama a atenção por quê? Porque a idade de 20 a 25 anos é uma idade de irresponsabilidade. Uma idade de 20 a 25 anos é a idade quando aquele adolescente começa a se entender por adulto. 20 anos, flor da juventude, faculdade, longe da casa dos pais, começa a experimentar a vida. É uma idade de irresponsabilidade. É uma idade de fazer bobagem. É uma idade de fazer besteira. É uma idade de experimentar as coisas do mundo para aqueles que nasceram e muitos que nasceram na presença do Senhor. Quando chega a idade de 20 anos, 25 anos, a juventude aflora. E a Bíblia vai dizer que com 25 anos ele começa a reinar. Um jovem da minha igreja me pediu ajuda, pastor Messias, para ir com ele uma concessionária que ele queria financiar um carro. Carteira assinada, tempo de serviço, nome limpo, renda boa, acima dos R$1.500. O cadastro dele é negado. E eu perguntei ao vendedor se ele tem nome limpo, se ele tem carteira assinada, se ele tem tempo de serviço, se ele tem uma renda boa. Por que negou o cadastro dele? Ele tem uma boa entrada para dar. Aí o vendedor disse: peça para colocar no nome do pai. Porque entre a idade de 20 e 25 anos, o banco entende que é um jovem que vai pegar o carro e vai sair para beber. E vai farrear, vai causar um acidente, vai bater esse carro e não vai cumprir um financiamento. É uma idade de irresponsabilidade. O nosso principal jogador da seleção brasileira beira essa idade, 20, 25, 26 anos. E é uma idade de responsabilidade. Enquanto alguns choram, se preocupavam que o Brasil perde a Copa, eles estão comemorando. É uma idade de irresponsabilidade. É uma idade de fazer besteira. Faça uma retrospectiva na sua vida. O que você fazia quando tinha 25 anos? Onde você andava quando você tinha 25 anos? Qual era o seu comportamento quando você tinha 25 anos? E Ezequias vai assumir uma responsabilidade
muito grande sobre a sua vida. Com 25 anos, ele tinha tudo para dar errado, pastor Messias. Ele tinha tudo para se afundar. Ele tinha tudo para cometer erros, porque o pai dele, que foi o rei Acais, que a Bíblia vai dizer no capítulo 16, começa a reinar com 20 anos e só faz besteira, só faz o que é errado, se afunda nos pecados, se afasta de Deus. Mas o que é que me chama a atenção aqui e me enche a minha vida de unção, é porque a Bíblia está dizendo, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade, ele podia fazer o que ele quisesse, o que ele assinasse e carimbasse com o anel, virava lei. Mas a Bíblia vai dizer no versículo de número 3, ele escolheu fazer o que era reto aos olhos do Senhor, aleluia. Ele escolhe agradar a Deus, ele escolhe servir a Deus, ele escolhe fazer o que é certo, ele escolhe andar com Deus. Não, você não está entendendo o que eu estou querendo passar aqui. É uma questão de escolha. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa a experiência, você escolhe agradar a Deus, você escolhe andar com Deus, você escolhe prosperar. 25 anos, coroa na cabeça, mas ele disse, vou agradar o meu Deus, aleluia. Vou fazer o que é reto diante. Ele tinha um exemplo, porque veja bem, o espelho do menino, quem tem filho homem é o pai. O caminho que o pai está andando, o filho quer andar. Aquilo que o pai está fazendo, o filho quer fazer. O pai de Ezequias fez tudo errado. A Bíblia diz que foi um dos piores reis de Israel. Até o filho fez passar pelo fogo. Mas quando Ezequias assume o trono, ele faz uma aliança com Deus. Eu vou agradar o meu Deus, aleluia. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu vou ser reto perante os olhos. E ele começa a fazer uma limpeza, escute isso. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Davi. Davi não era o pai dele, Davi era a linhagem, era descendente, era tetravô, era tataravô. Mas como Davi agradou, aí vai associá-lo a Davi, não a Acais. E aí ele começa dizendo, tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços, aleluia, a serpente que Moisés levantou. Não preste atenção nisso aqui. Ele fez em pedaços a serpente que quem levantou? Quem levantou? São séculos que essa serpente está dentro de Israel. Séculos que essa serpente. Como Moisés levantou? Antes do povo entrar na terra prometida. Povo murmurador. Não sei com quem se parece esse povo, pastor. Povo que reclamava de tudo. Povo que pecava. Aí Deus mandou serpentes ardentes no deserto. E começou a picar aquele povo e morreu milhares. Aí Moisés vai interceder, Senhor, não mate o povo. Eles vão dizer que o Senhor não tinha poder para colocá-los na terra e enviou as serpentes. Aí Deus disse, Moisés, construa uma serpente de bronze. Coloque no meio do arraial, levante ela. Todo aquele que for picado por uma serpente ardente, olhará para a serpente de bronze e ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze, levantou ela, todos que eram picados por serpentes, olhavam para a serpente de bronze e era curado. Mas escute, aquela serpente teve um propósito específico. As serpentes do deserto foram afastadas, Deus tirou, mas a serpente de bronze ficou lá. Todo o período de Moisés ela estava lá. Josué entrou, todo o período de Josué a serpente está lá. Começa o período dos juízes, Jefité, Sansão, Baraque, e a serpente estava lá. Vem Samuel, se levanta, a serpente está lá. Saul começa a reinar e a serpente está lá no meio. Aí Davi, segundo o coração de Deus, 40 anos de reinado, e a serpente está lá, pastor Messias.
Salomão, 40 anos, e a serpente está lá, e foi passando rei por rei, e aquela serpente da idolatria estava lá. Quando Ezequias assumiu, ele disse: chega de serpente no meio do povo de Deus. Eu não dou na negaçúria. Olhe para ele, catuque assim, porque esse negócio vai espetar alguém. Diga a ele assim, ó: Deus está tirando a serpente. Não, olhe para ele dentro do olho e diga assim, ó: a serpente vai sair hoje. Vai sair. Tem alguém acreditando nisso aqui? E serpente é o quê, pastor Bruno? Sei não. É com você e Deus seus pensamentos. Mas a serpente vai sair. Ezequias vai entrar e ele vai dizer: não, aqui é só adoração a Deus, aqui é só louvor a Deus. Onde tiver estátuas, derrube. Onde tiver poste ídolo, derrube. Onde tiver bosque, derrube. E onde é que está aquela serpente que há centenas de anos está no meio de Israel? Vai sair. A partir de hoje, a adoração é só para Ele. Levante a sua mão, por favor. O louvor é só para Ele. O glória é só para Ele. O aleluia é só para Ele. Aí Jesus vai vir no meio dos fariseus e vai dizer assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem olhar para ele é curado, quem olhar para ele é salvo. Aleluia. Só para ele não esquecer, diga assim, ó: essa serpente sai hoje. Diga: sai, ela está atrapalhando tudo, vai sair. Deus está mandando tirar, Gilberto. Tem alguém entendendo? Diga amém. A serpente vai sair. Ele tirou a serpente. Ele quebrou as estátuas. Deitou abaixo os bosques. E aquela reforma começou. Aí a Bíblia vai dizer algo muito forte aqui. No Senhor Deus de Israel confiou. No Senhor Deus de Israel confiou. Mas não só confiou, olha o texto: de maneira que de todos depois dele, não houve quem fosse semelhante, nem entre todos os reis de Judá, nem o que foram antes, nem o que foi depois. A Bíblia está dizendo, ele confiou tanto em Deus. Aqui não está incluindo Davi nem Salomão, porque o reino ainda era único. Aqui ele está dizendo, entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, ninguém confiou em Deus como Ezequias confiou. Aí eu lhe faço uma pergunta: você confia em Deus? Nós confiamos verdadeiramente em Deus? Não, eu sou crente, pastor, eu confio em Deus. Será que confiamos, minha pastora Norma, verdadeiramente em Deus? Porque a nossa confiança ela é demonstrada quando estamos atravessando o deserto no sol escaldante. A nossa confiança é demonstrada quando alguém diz: ou você para de orar, ou eu vou te lançar na cova dos leões. A nossa confiança é demonstrada quando alguém diz: ou você se prostra e adora a imagem que eu levantei, ou eu já estou aquecendo a fornalha 7 vezes mais para você ser lançado lá dentro. Será que nós confiamos verdadeiramente em Deus? Porque confiar quando o dólar, os Benjamin Franklin, está tudo dentro da carteira, quando o carro é novo, quando a casa é própria, quando o schedule você está distribuindo para os outros que você não está dando conta, aí é fácil. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 12, que quando inicia uma perseguição, escute isso, contra a igreja do Senhor, Herodes vai matar Tiago, um dos principais apóstolos, e vai prender Pedro com a promessa de que Pedro também iria morrer depois da Páscoa. Aí me chama a atenção que a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 6, e Pedro, uma noite antes de ser apresentado para ser julgado e morto, Pedro estava dormindo. Não pergunte aí ao seu irmão assim:
Você confia em Deus? Porque, querido, escute e olhe para mim. Os problemas roubam o nosso sono. Quando vem aquela luta, ninguém consegue dormir, porque a mente não para, ela está trabalhando. Você sabe que precisa descansar, no outro dia tem que levantar, vai trabalhar duro, mas a sua mente não deixa. É porque não tem um dinheiro ainda, é porque as dívidas estão acumulando, é porque o trabalho não apareceu, é porque o filho está desviado, é porque o marido está esfriando. Os problemas roubam o nosso sono. Mas Pedro confiava tanto em Deus, que a Bíblia vai dizer que ele está literalmente no corredor da morte e ele está dormindo. E olhe, não é aquele dormir porque às vezes você está preocupado, aí senta no sofá, com roupa, com sapato, com tudo, e o cansaço você dá aquela cochilada com roupa e tudo, mas daqui a pouco o problema bate lá na... Aí você se lembra e você não consegue dormir. Não, Pedro dormiu mesmo. Pedro tirou a roupa, tirou a capa, tirou o cinto, tirou a sandália, deitou no meio dos dois soldados e alguém dizia: amanhã você vai morrer, Pedro. E eu penso que se Pedro fosse baiano, Pedro ia responder assim: eu vou morrer? Aonde? Sabe o que faz Pedro dormir? Confiança. A confiança em Deus. Eu tenho um primo, um dia, pastor Messias, vou trazer ele aqui. Ele deve estar me vendo pela internet. Era travesti, era chefe de tráfico no bairro de Corme de Faria, dentro de Salvador. Tomou 3 tiros, foi preso, passou nos programas policiais mais famosos de Salvador, chamado Se Liga Bocão. Terrível. Quando ele tomou um tiro na cara... Escute isso, quando ele tomou um tiro na cara, que ele tomou um na cara, um nas nádegas e um na perna. Quando ele tomou um tiro na cara, que levaram ele para o hospital, foram lá na casa de minha tia crente. E minha tia estava lavando os pratos e alguém entrou desesperado dentro da casa e disse: mataram o seu filho, corre que mataram o seu filho. O nome dele é Fabrício Machado. O vídeo dele no Facebook tem 8 milhões de visualização do testemunho dele. Fabrício Machado, meu primo, você vai vir aqui um dia. Escute, minha tia estava lavando o prato, ó. Aí entrou alguém desesperado: mataram, e ela está lá, ó, lavando o prato. Corre, mulher, que seu filho está morto. Ela enxugava o prato, botava no corredor, pegava outro prato. Você não liga para ela não. Aí minha tia falou mesmo assim, porque baiano é uma ousadia só. Ela falou assim: deixe de presepada, que meu filho está vivo. Sabe por quê? Porque Deus disse que ele vai ser pregador da palavra. Mas morreu, tomou um tiro no rosto. Está vivo. Vou tomar um banho, vou trocar de roupa e daqui a pouco eu vou lá. Quando chegou lá, o cabo está vivo. E hoje, estava olhando o Facebook dele, ele estava no Paraná, aí daqui a pouco já estava no Espírito Santo, aí daqui a pouco já estava em São Paulo. Eu disse: virgem, ninguém segura mais. Está pregando a palavra, dando testemunho no Brasil todo. Querido, será que nós confiamos mesmo em Deus? A Bíblia vai dizer que Ezequias confiou no Senhor de maneira que nem antes nem depois dele não houve ninguém que confiasse. A nossa confiança é colocada à prova nesse lugar. Eu estava pensando, dizendo: meu Deus, esse país coloca todas as pessoas do Brasil no mesmo nível. Pode vir médico, pode vir advogado, pode vir engenheiro, pode vir doutor, ou pode vir um faxineiro. Quando chega aqui, vai tudo para o mesmo nível. Deus trata. Deus aperta, Deus coloca a confiança à prova, Deus faz depender 100% dEle. Deixa eu lhe dizer uma coisa: volte a confiar em Deus. Levante a sua mão, por favor. Deus está no controle da sua vida. Confie nele, confie nele, confie nele, confie nele, aleluia, confie nele. Catuque seu irmão e diga assim: ainda que a fornalha se aqueça, confie. Confie. A palavra desse jovem é tão forte, pastora Norma,
Que ele diz assim para o rei, ó rei, fique tu sabendo que o nosso Deus, ele pode nos livrar. É confiança é isso. O nosso Deus pode nos livrar. Mas ainda que ele nos livre, ou seja, se ele não quiser, ainda assim eu não me prostro e não adoro, porque o meu coração é dele. Confie em Deus. Quem sabe você entrou aqui com os problemas da vida, só para ouvir essa palavra e Deus está dizendo para mim. Eu fico pensando tanta coisa, meu Deus, como é que vai ser? De que jeito? E na hora, aí Deus está dizendo, confie em mim. Confie em mim. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga amém. Confie em Deus. Ezequias confiou. E ele confiou de tal maneira, bora para o texto, para não ficar nas minhas palavras. Confiou, versículo 5, que não houve ninguém antes dele. Aí a Bíblia vai dizer, porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Aí eu já pego o gancho da palavra de Ronaldo, porque eu jogo aqui, né? O cafezinho, a entrada que ele deu. Porque um culto é um banquete, né? Aí o pastor me levou lá no como é o nome daquele, pastor? Do italiano, como é o nome daquele restaurante? Oliver Garden. Como eu tô chique. Aí me levou no Oliver Garden. Aí perguntou, você quer o quê? Eu disse, se for Alfredo. Eu tô chique. Mas antes do prato principal, veio o quê? Uma salada de entrada. Um pãozinho, aí Ronaldo deu ele deu o prato de entrada aqui, aí eu boto na mesa o prato dele. A Bíblia vai dizer, ele se achegou ao Senhor e não se afastou. O Senhor é a água, Ronaldo. O Senhor é a água, a Bíblia vai dizer, e há um rio cujas correntes alegram. Esse rio sai do trono de Deus e por onde as águas passam, ela gera vida. E nós somos as plantas. Eu estava aqui pensando, meu Deus, falando com o Gilberto, eu não tenho nenhuma palavra para pregar ainda. Eu não sei o que eu prego nessa noite. Eu ia pregar sobre a comparação que Deus faz com o homem e a árvore. Vou pregar isso outro dia. O homem e a árvore, que Deus nos compara com a árvore. E a árvore precisa da água. Aí Ronaldo já entrou aqui com esse negócio de água, de regar. Aí a Bíblia diz, e ele se achegou ao Senhor. Quando você se achega à árvore, aí a água dele vem e te alimenta, e lhe sustenta, e lhe dá força. Mas quando se afasta, seca. Aí a Bíblia vai dizer, ele se achegou ao Senhor. Não é só se achegar, porque se achegar, qualquer um pode se achegar. Quantas pessoas aceitam Jesus e depois nunca mais? Eu conheci um varão que aceitou Jesus 18 vezes, só na 19 que foi. Só na 19ª que ele se engrenou a marcha e foi. Não é só se achegar. A Bíblia diz aqui, ele se achegou e não se apartou. E não é só se apartar, é guardar os mandamentos. Porque aqui no final dessa mensagem, a gente vai ver dois tipos de crente. Não vou falar agora não, vou deixar para o final, para o cafezinho, no final, o cafezinho. Aí a Bíblia diz, ele se achegou ao Senhor, não se afastou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, conduzia com prudência. E ele vai se rebelar contra o rei da Síria e não servir. O rei da Síria era Salmanezé, terrível. Salmanezé, ele estava começando um império, ele estava dominando todo mundo ao seu redor. Ele vai sitiar Israel por 3 anos. E você sabe o que é sítio? A cidade está aqui, eles fazem um cerco, 3 anos ali esperando o povo morrer de fome. Quando não tinha mais comida, abria as portas e eles invadiam. Ou então traziam uma carta de redição. É um reino muito próximo para ficar 3 anos parado, cercado ao redor da nação, dizendo, eu vou te vencer, eu vou te vencer. Assim é Satanás, ele fica ao nosso derredor, dizendo, eu vou te vencer, eu vou te pegar. Eu estou aqui, ungindo como leão. Mas a Bíblia vai dizer que a confiança de Ezequias era tão grande, que ele diz, você pode até vencer o desviado lá, mas aqui você não entra, aleluia. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga amém, pelo amor de Deus. Pelo amor
Deus está dizendo, vai onde você for, eu vou onde você entra, eu entro onde você bota a mão. Eita, meu Deus do céu. Deus o conduzia. Coisa que o cabra não está acostumado a fazer. Mas começa a botar a mão e Deus começa a ensinar. Vá, faça assim. Onde é que diz que Noé construiu alguma coisa na vida? E o projeto que Deus dá a ele é uma arca de 132 metros de comprimento. Não é um barquinho que a gente tem lá em Arembé, porque os homens saem para pescar. Aquele barquinho que cabe 3, 4 dentro. É um Titanic de 132 metros de comprimento. 23,5 de altura, a arca. 13,5 de largura. 3 andares. Capacidade de armazenamento de 300 vagões de um trem. A arca. Podia conter dentro da arca 7.000 espécies de animais diferentes. Noé nunca tinha pego no martelo, num serrote, numa trena, nada. Aí Deus vai dizer, bota a mão aí que eu estou. Está entendendo, Gilberto? Aprende a pintar, o negócio fica forte. Aí, onde ele ia, Deus conduzia com prudência. Vai, eu estou contigo, está na confiança, eu estou do seu lado, vai. Deixa Salmanezé, está conquistando tudo, mas em você ele não toca. E aí ele vai, olha como ele vai forte. Aí que eu tenho que acabar isso aqui. Versículo 7. Assim o Senhor foi com ele. Por onde quer que saía, se conduzia com prudência, se rebelou contra o rei da Síria e feriu os filisteus até Gaza, como seus termos, desde a torre dos Atalaia até a cidade fortificada. Ele não está só sendo sitiado e está dizendo, não, eu tenho um mantimento aqui que Deus é comigo. Desculpa a expressão, deixa eu usar uma palavra bem baiana. Ele está caindo para dentro, meu irmão. Ele está indo, ele está ferindo todo mundo. Está dizendo, sai da minha frente, que Deus está comigo. E quando Deus está com você, levante a mão, por favor. O mar se abre, as muralhas caem, o sol e a lua param. Quando Deus está com você, é você e Deus é maioria. Eu estava aqui 2 anos atrás, escute, quando o pastor queria comprar esse negócio, fazer esse projeto, tinha um termômetro lá, não era, pastora Norma, das ofertas, não saía do lugar. Aí chega uma hora que Deus disse, vai pastor, bota a mão, entra nesse negócio que vai dar tudo certo. Onde a gente está já? E olha, essa parede vai quebrar, a outra vai quebrar, e daqui a pouco esse negócio vai ser tudo da igreja. Irmão, catuca ele aí e diga assim, se você fizer as coisas certas, não diga para ele, por favor, se você confiar, se chegar a Deus, não se afastar, guardar os mandamentos, onde você botar a sua mão, você não vai poder nem cuspir em qualquer lugar, que até seu cuspe vai estar abençoado. Você vai chegar no asfalto, cuspir, vai nascer alguma coisa ali, a Bíblia diz, é bíblico. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer conforme está escrito, eu te exaltarei sobre todas as nações da terra. Bendito será o entrares, bendito será o saíres, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o seu cesto. Não estou vendo ninguém pegando, meu Deus. Bendito será a amassadeira, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto dos teus animais. E quando os seus inimigos vierem contra ti por um caminho, ele vai fugir por 7. Levanta a mão, levanta a mão. Você estará por cima, não por baixo. Você será cabeça e não será cauda. E todas as nações da terra saberão que é chamado pelo nome dos Anaiecandarama. Eu pego fogo, não ligue não, viu? Eu sou meio doidinho assim mesmo. Eu pego fogo nesse negócio aqui. Fala com seu irmão, fala com unção de ação. Deus é contigo, vaso. Aleluia! Ele vai sair vencendo tudo, conquistando, derrubando, ganhando. Aí olha o contraste, venha, que eu vou encerrar agora, olha o contraste. Sucedeu que no 4º ano de Ezequias, versículo 9, era o 7º de Osé. Osé tinha 3 na frente dele. O rei de Israel, Salmanezé o terrível, rei da Síria, subiu contra Samaria e cercou, sitiou. Versículo 10. Tomaram-na ao fim de 3 anos,
no ano 6º de Ezequias, era o 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Alá, em Abó, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Escute isso aqui para você aprender uma coisa. Já viu quando Jesus, João capítulo 4, vai evangelizar a mulher samaritana? E quando ela chega com um balde, ele diz, dá-me de beber. A resposta dela é a seguinte, como sendo tu judeus, vens a mim, fala a mim, que sou primeiro mulher. Judeu não pode falar com mulher se não for sua mãe, sua esposa, sua irmã. Publicamente não pode. Segundo, samaritana, aí abre um parênteses e a Bíblia diz, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E tem muita gente que não sabe por quê. Começa aqui, ó. Quando Oséias cai, quando Salmanezé vence Samaria, aí a Bíblia vai dizer, depois você continua lendo a história e você vai ver que é isso. Ele vai trazer povos de todas as nações para habitar dentro de Samaria, cada um com seu Deus, cada um com sua religião, cada um com sua cultura, cada um com sua adoração. Lá na frente, no final de 2 Reis, Israel já está cativo, Samaria já está cativo, Judá é cativo por Nabucodonosor, 70 anos de Babilônia. Quando esse cativeiro acaba, os de Judá voltam para Judá, os de Israel voltam para Israel. Mas só que dentro de Samaria, existia povos de todas as nações. Dentro de Judá também tinha, mas Neemias vai chegar, Esdras vai chegar, vai ensinar a lei, e até as mulheres que eles se casaram de outras nações, com filho, vai mandar tudo embora, para ficar só adoração a Deus. Só que em Samaria era o culto misto. Adorava a Deus, mas adorava Baal. Adorava a Deus, mas adorava Asterote, a Sera. Adorava a Deus e inclinava-se a Moloque, e ficou aquilo ali. Aí quando acaba o cativeiro, os judeus vão se separar dos samaritanos. Tudo isso porque alguém se desvia de Deus. Tudo isso porque alguém não busca Deus e é vencido por Salmanezé. E aí a Bíblia vai dizer, e eu encerro aqui, versículo 13, porquanto não obedeceram a voz do Senhor teu Deus. Deixa eu parar nessa vírgula. É aí onde tudo dá errado na nossa vida. É aí onde você não pode dobrar o joelho nem orar, porque o céu é de bronze sobre a sua cabeça. Se você não obedece, você atrai morte para você. Morte na sua finança, morte no seu casamento, morte no relacionamento com os seus filhos. Meu irmão, eu costumo dizer que nós somos, me perdoe a palavra de baixo calão, mas somos tão miseráveis, eu posso usar essa palavra porque a Bíblia usa. Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós somos tão miseráveis, não temos capacidade de nos arrependermos sozinhos. Se o Espírito Santo não entrar para fazer a obra do arrependimento, morremos nos nossos pecados. Aí a Bíblia vai dizer aqui, ó, por que Israel vai cair? Por que Oséias vai cair? Por que Samaria vai cair? Porque não obedeceu a voz do Senhor, seu Deus. Crente para vir na igreja tem um bocado, crente para carregar a Bíblia tem um bocado, crente para dizer a paz do Senhor, está cheio. Crente para dizer que é crente, eu quero ver, é na hora de obedecer. Eu vou pregar um sermão aqui, vou deixar ele para o domingo, pastor Messias, para ver se alcança um número maior. O nome é o Pastor Jesus. Eita, o negócio vai quebrar aqui. Porque eu não vou falar agora não, que não adianta minha mensagem. Deixa para frente. Mas aí a Bíblia diz, não obedeceram a voz do Senhor teu Deus. Antes, transgrediram a aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. 2 tipos de crente, nem ouviram e nem fizeram. Nem ouviram e nem fizeram. O crente salvo, crente que vai ouvir o som da trombeta tocar, para encontrar com Jesus nos ares, no dia do arrebatamento, é o crente que ouve e faz.
ouve, pergunte a ele aí. Você está pelo menos ouvindo, Terra? Pergunte a ele aí. Porque tem uns que só ouvem, pastora Norma. Ouve, ele ouve, ele ouve. Ele ouve. Mas na hora que ele toma na primeira face, misericórdia. Entra nele o Speed, Bruce Lee, Van Damme. Você está entendendo? Vira lutador de MMA. Mas Jesus está dizendo, ofereça outra. É ou não é? Tem uns que até ouve. Quem tiver ouvidos, ouça. O Espírito diz à igreja. Mas o crente, o crente salvo, o crente que recebe a bênção apostólica do pastor Messias, quando ele diz, e a igreja que vai morar no céu, diz, o crente que vai morar no céu, ouve e faz. É casa na rocha. É casa na rocha. Porque crente casa na areia. Catuque seu irmão aí, catuque ele aí. Pergunte a ele aí, sua casa está onde, vá? Porque o casa na areia, desce a chuva, sopra o vento, inunda o rio, a casa cai. Mas o crente que ouve e pratica, meu irmão, o diabo pode até tirar os filhos, o diabo pode até tirar a saúde, o diabo pode até tirar os bens, o diabo pode até fazer a mulher botar para fora, o diabo pode até fazer se coçar com um caco de telha, mas ele está lá dizendo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está todo mundo dizendo, está em pecado, isso daí não é Deus. E ele está dizendo, oh mulher, você fala igual uma louca. Recebi o bem de Deus, também recebo o mal. E eu sei que o meu Redentor está vivo. E por fim, se levantará sobre a face da terra. Ei, deixa eu encerrar isso aqui. Como é que Jó recebe porção dobrada na vida dele? Quando ele está orando pelo que acusou. Jó podia estar amaldiçoando. Seus filhos de Satanás, porque a doença de Jó era furunculose. Furúnculos. Da planta do pé até a cabeça. Ele não tinha nenhuma para coçar, porque era furúnculo, pegar o caco de telha. Hein? E os amigos acusando. Aí a Bíblia diz, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando foi? Quando ele está cumprindo a palavra. Quando ele orava pelos seus amigos. Os amigos que acusaram, os amigos que apontaram, os amigos que disseram que não era. Quando ele orava, praticante da palavra. A Samaria vai cair, porque ele não ouve e nem faz. Aí eu lhe pergunto, e você? Em que nível você está? Você está só ouvindo? Você nem ouvindo não está? Você está ouvindo e está fazendo? Porque quando você ouve e faz, meu irmão, aí aquela palavra de Deus vem assim, diz, onde colocares a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Eu posso fazer uma oração, pastor Messias? Eu posso chamar Moab aqui para fazer um violão, um negócio aqui? Ele vai abrir a porta para você. Igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. Um inferno se levanta para cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos para fazer do fraco forte campeão. Feche seus olhos. Pai, eu apresento a tua igreja. Meu Deus, aqueles verdadeiros adoradores que não vêm só nos domingos, mas nas sextas estão aqui. Alguns não podem pelos trabalhos, pelas viagens, pelas ocupações sérias. Outros preferem estar em casa. Mas aqueles que estão aqui, Deus, são aqueles que têm sede da tua palavra. São aqueles que entendem que o Senhor é a água que rega. E que se não vir aqui, pelo menos nessas 2 vezes, receber esta água, começa a secar e murchar e perder a vida. Deus, guarda as tuas palavras. Não guarda não, Senhor. Esconde
esconde as tuas palavras no nosso coração. Porque quem guarda alguma coisa, alguém pode achar, mas quem esconde, escondido está, e só quem conhece o esconderijo encontra. Esconde as tuas palavras no nosso coração. Eu sei, Deus, que esta mensagem teve porções diversificadas aqui. Oh, Deus, não queremos ser como os samaritanos que caíram diante de Salmaneser, porque nem ouviram e nem fizeram. Mas queremos ter unção de Ezequias nesse primeiro estado dele, Senhor. Porque Ezequias tinha 25 anos de idade, podia fazer tudo errado, mas ele escolheu fazer o que era certo. Ele fez a reforma religiosa, ele tirou os altares estranhos, ele despedaçou a serpente de bronze e ele restabeleceu o culto ao Senhor, o único Deus. Ele confiou no Senhor, mas confiou de verdade. Quando Salmaneser estava conquistando o vizinho Samaria, ele estava vencendo os filisteus, ele estava alcançando territórios. Ele se achegou ao Senhor e não se afastou. Ele guardou os seus mandamentos. Oh, meu Deus, nos ajuda. Porque, ó Deus, este país acaba roubando o nosso tempo. Mas aquele que é servo, aquele que te busca, aquele que não se afasta de ti, rejeita trabalho, rejeita a proposta, corta o schedule no meio, mas não deixa de te buscar, porque o Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte. Guarda-nos, Pai. Fortalece aqueles que ainda vão trabalhar amanhã. E traz todos no domingo para adorar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Só quem recebe essa oração, dê uma salva de palmas, por favor. Pastor Messias.